A seguir, plenária com o pastor Antônio Gilberto. Pastor Antônio Gilberto é mestre em teologia. Ele é licenciado em pedagogia, letras e psicologia. É membro da Academia Evangélica de Letras e da Casa de Letras Emílio Conde. Há décadas é comentarista da revista Lições Bíblicas para Adultos. Além disso, atua como consultor doutrinário e teológico da CPAD. Nos Estados Unidos é membro da Junta Diretora da Universidade Global. Antônio Gilberto é idealizador do curso de aperfeiçoamento de professores de escola dominical, CAPED, e autor do best-seller Manual da Escola Dominical, publicado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Aos 90 anos de vida, pastor Antônio Gilberto não perde a oportunidade de incentivar os ouvintes à excelência na prática do ensino. Recebamos com alegria o pastor Antônio Gilberto com a plenária Só a Escritura, inspiração e alcance das Escrituras para a Igreja do século XXI. Então, a minha plenária, ela envolve, é claro, a Bíblia. Eu não estou dizendo que os irmãos, aonde estiverem, manuseie sua Bíblia. Se der tempo, ótimo. Eu só peço a você que fique atento. Quando uma reunião como esta caminha para os momentos finais, o irmão já viu que muita gente, às vezes, fica desligada. Estou sendo franco. Então, fica a seu critério, usar a Bíblia ou não. Mas peço que fique atento ao microfone. Mas eu vou ver se eu consigo citar pelo menos uns 4 ou 5 versículos sobre a própria Bíblia. Sobre a própria Bíblia. E então, eu dou conhecimento ao auditório que tão logo eu termine minha plenária, eu me desloque para casa, minha esposa também, e assunto ligado também a medicamentos, enfim, é por causa disso. Então, o primeiro ponto da minha plenária, o 9º Congresso Nacional da Escola Bíblica Dominical. O segundo ponto da minha plenária, a Reforma Protestante do século XVI. Eu já tive o privilégio de estar na Alemanha várias vezes, etc., e conhecer ao vivo essa situação, e serei também breve, ou talvez nem toque nesse assunto, uma vez que os irmãos podem ter esse texto escrito. Meu terceiro ponto da plenária é a sola Escritura, ou seja, o primeiro ponto da própria Escritura, e o quarto, ou talvez eu vá direto para o quarto, é sobre o quarto ponto, o primeiro ponto da sola Escritura aplicado hoje à igreja, nas palavras que foram já mencionadas aqui. Então, eu vou citar inicialmente um versículo da Bíblia. O ponto da minha primeira plenária é ligado diretamente à sola Escritura, somente a Escritura Sagrada. E vou tomar um versículo, Hebreus 4:12, sola a Escritura. São 5, mas me coube apenas frisar o primeiro somente de importância da Bíblia. Hebreus 4:12, que diz assim: porque a palavra de Deus é viva, tem vida própria. Você sabe disso. Imagine se houvesse tempo para demorar aqui. Tem vida divina, vida de Deus, ela própria.
ela é viva. E não apenas viva, é eficaz. Ela produz efeito. Ela não é falsificada em lugar nenhum, é viva e eficaz. Mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, porque é usada por Deus e penetra. Os irmãos estão vendo que ela é essencialmente prática e não teórica. Até a divisão da alma e do espírito, humano é claro, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Sola a Escritura, ou seja, somente a Sagrada Escritura. Vou ler também Romanos. Aliás, eu vou tomar o Evangelho de São João. Foi maravilhoso. O irmão Kemuel leu uma pequena parte, mas o Evangelho segundo São João, muito conhecido, está dentro do primeiro ponto da minha plenária. Sola a Escritura, somente a Escritura. Evangelho segundo São João, capítulo 1. Não vou me demorar aqui. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. 3 verdades espirituais profundas. No princípio era o Verbo, era Cristo, ou seja, Ele é eterno. Quando tudo teve princípio, quando tudo começou, Ele já existia por toda a eternidade. O mesmo versículo diz: e o Verbo estava com Deus. Ou seja, o Filho é distinto do Pai Celestial, estava com Deus. O mesmo versículo diz: e o Verbo era. Ou seja, Jesus é divino para sempre. É esse que é o nosso Salvador. Mas os versículos 2 e 3 e 4 e 5 são maravilhosos. Eu vou direto para o 14. Estou pulando a propósito, mas essa leitura toda é muito edificante. João capítulo 1. Eu li apenas o versículo 1. Vou direto ao 14, que diz: e o Verbo, o Senhor Jesus Cristo, se fez. Não foi feito, não. Ele se fez. Veja quanto mistério espiritual existe aqui. Se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Essas palavras muito me confortam, muito me consolam. Cheio de graça e de verdade. Os irmãos já pensaram se isso aqui fosse invertido na Bíblia? Acompanhe meu raciocínio. Acompanhe. Cheio de graça e de verdade. Já pensou se a Bíblia dissesse cheio de verdade e de graça? Quem é que escaparia do inferno? Cheio de verdade e de graça. Se o mundo está repleto, como acabamos de ver nesse visual aqui, de mentira, de trapaça. Você conhece bem o que está acontecendo no mundo inteiro, e você bem sabe, como cristão, que, por exemplo, o livro do Apocalipse, ele todo alerta a respeito do predomínio da mentira, com os seus diversos nomes, nesses dias finais da volta de Jesus. O versículo diz: cheio de graça, louvado seja Deus por isso. Já pensou se a Bíblia dissesse cheio de verdade e graça? Ninguém escaparia. Cheio de graça. Graça é compaixão, graça é misericórdia, graça é salvação. Deus é o Deus de toda graça. Lá em Apocalipse 2 ele diz: a minha graça
Em tantos lugares, a Paulo lhe disse: a minha graça te basta. Mas verdade, sim, a verdade divina. Mas em segundo lugar, porque a verdade, se o mundo está mergulhado em mentira, então é uma das evidências da inspiração da palavra de Deus, este grande texto que é o versículo 14. Estou pulando e pensando no tempo. Pensando no tempo. O meu segundo ponto da minha plenária, eu estou vindo para esse ponto direto e olhando para o relógio, eu vou direto para o quarto ponto, a fim de encerrar daqui a pouco. Sola Escritura, somente a Escritura Sagrada. E vou para Apocalipse e leio um versículo ou dois, faço como fiz com o primeiro ponto. Apocalipse 19:13. Já é bem no finzinho da Bíblia. 19:13. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. Isso tem a ver com o nosso Senhor Jesus Cristo. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Veja que preciosidade. Um dos nomes de Jesus é a palavra de Deus. Mas vou ler também um segundo versículo, em 2 Timóteo. E isso em torno de sola Escritura. Somente a Escritura. 2 Timóteo, capítulo 3. Glória ao nome do Senhor. 2 Timóteo, está aqui pertinho, capítulo 3. Capítulo 3, os versículos 15 a 17. Segunda Timóteo 3, de 15 a 17, que diz assim: e que desde a tua meninice, isso foi Paulo se referindo a Timóteo, sabes as sagradas letras, são letras santas, que são de Deus, que tem poder. Creia nisso esta noite. A palavra de Deus tem poder próprio. Podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Não vá confundir com o mesmo nome invertido, Jesus Cristo. E aí eu aconselho que os irmãos, como estudante da Bíblia, professor de escola dominical, pegue o texto original. Hoje o conhecimento das línguas originais é uma coisa comum. Inclusive a Casa Publicadora tem contribuído e colaborado muito nesse ponto. Voltando à leitura. Podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Quando o Novo Testamento o original refere-se a ele como Jesus Cristo, é claro que infelizmente tem falha de tradutor, nós temos que perdoar, não vamos brigar com ninguém, deixa para lá. Mas se está no original, quando o original fala em Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, é Ele, na sua humilhação, nascendo lá em Belém da Judéia, numa estrebaria, porque não havia lugar para eles na estalagem, e toda a vida dele foi de sofrimento, e certamente os irmãos se recordam
o que aconteceu na sua paixão e morte, quando foi então esbofeteado e chutado, enfim, o sofrimento da cruz. Jesus Cristo. Mas quando o Novo Testamento menciona como Cristo Jesus, muita gente pensa que é poesia. Se estiver no original, se não foi o tradutor, que coitadinho pode ter cometido uma falha, se Cristo Jesus estiver no original, é Ele no seu supremo esplendor, ressurrecto, todo-poderoso, e dizendo: é-me dado todo poder no céu e na terra. Na terra. Então, voltando aqui para completar a leitura, 2 Timóteo 3, eu li o 15, o 16. Toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar. Literalmente, ao pé da letra, é para doutrinar. Pega o termo no original para ver. Desculpe, eu estou citando o original, mas é um congresso. Doutrinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Louvado seja o nome do Senhor. Só a Escritura, somente a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus, para estabelecer a família e o lar. Um dos colegas aqui já mencionou, e certamente os irmãos vêm acompanhando o que está acontecendo com a família, não é só no Brasil, é no mundo inteiro. E a Bíblia trata disso com toda clareza. A Bíblia é a resposta. Só a Escritura para estabelecer firmemente a igreja local. Eu não estou falando aqui tão somente da igreja como corpo místico de Cristo, composta dos salvos, os que estão na glória e os que estão caminhando para lá. Não, eu estou me referindo principalmente à igreja local. Estabelecer firmemente a igreja local, o que nós chamamos também de congregação. Os irmãos aqui se recordam do que aconteceu com as igrejas da Galácia? Está no plural, no original plural. Coitado daquelas igrejas. Lembra de Apocalipse capítulo 2 e 4? Onde menciona 7 problemas e só havia naquele tempo 7 igrejas? É claro que aquele número é simbólico. Só a Escritura para estabelecer escola de doutrina e teologia. Está havendo problema nesse caso, eu não vou mencionar que o tempo não dá, mas imagine se eu fosse fazer menção aqui, e não é só no Brasil, problema nas escolas de doutrina e teologia. Só a Escritura para estabelecer a vida verdadeiramente cristã, segundo as Escrituras. Só a Escritura para estabelecer a formação e o desempenho de futuros obreiros, e me permita acrescentar a expressão obreiros do Senhor. Hoje, dentro do próprio ministério, vem acontecendo fatos que só pode ser sinal da volta de Cristo. Então eu prefiro usar a expressão obreiro do Senhor e não obreiro de homens. Só a Escritura para estabelecer hinos, cânticos e hinários bíblicos. Essa parte vem sofrendo muito, mas a Escritura, cheia de poder, aplicada pelo Espírito Santo, pode resolver. Só a Escritura para estabelecer instituições editoriais e publicadoras estritamente cristãs,
É muita gente que pensa que, no sentido cristão, uma editora, uma casa publicadora, uma livraria, uma impressora, é uma coisa puramente natural, material, quando não é. É mais do que isso no reino de Deus. Sola Escritura para estabelecer escolas bíblicas populares, tipo escola dominical, concentradas inteiramente na palavra de Deus. Sola Escritura para estabelecer as múltiplas atividades pastorais, individuais, coletivas, locais, missionárias, estritamente conforme a palavra de Deus. Sola Escritura. Então eu estou me firmando, me baseando só no ponto que me foi concedido, ou seja, o primeiro, sola Escritura, somente a Escritura, para estabelecer a oração, a explanação das Sagradas Escrituras, o culto público congregacional, o louvor, o cântico e a adoração a Deus, a literatura religiosa e cristã, a visitação aos necessitados, o ofertório em geral, as propriedades da igreja, o cuidado todo o tempo com a doutrina, segundo a Bíblia, sola a Escritura para o constante crescimento da igreja, sempre centrado na Bíblia. Tem igrejas por aí, imagine se o tempo desse, a gente poderia citar, porque eu tenho viajado, anotado, que do dia para a noite, lota e superlota. E a impressão que tem é que não há igreja igual àquela, mas quando se estuda de perto se nota que não é bem assim. Segundo a Bíblia, a vida cristã individual inteiramente consagrada a Deus. E vou encerrar aqui citando apenas um versículo. Caso você queira ver na Bíblia, bem, siga, não pode apenas ouvir, mas nós vamos citar o Mateus 16, 24, sobre uma vida cristã inteiramente consagrada a Deus. Mateus 16, 24. Está aí pertinho. 16, versículo 24. É um texto bem conhecido, que diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos, ou seja, essa multidão aqui não era de incrédulos propriamente ditos, eram de pessoas já crentes, a seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Os irmãos sabem que esse versículo é citado várias vezes nos outros evangelhos. Concluindo, eu concluo com o tema do congresso. Eu creio que os irmãos têm lido os panfletos do congresso e de vez em quando cita: no princípio era a palavra, no princípio era o verbo. Então, vou pedir a direção do culto que assuma aqui o microfone. O auditório, por favor, fique onde está, aguarde as informações, porque teremos um calendário muito cheio amanhã e depois de amanhã, mas só a Escritura, só a Bíblia é que deve prevalecer, e oremos para que um avivamento do Espírito Santo venha cá, meu amado irmão, e assuma. O irmão meu, o doutor Ronaldo, ele mesmo vai assumir. Aguente mais com paciência, mas graças a Deus, demos graças a Deus, que Ele nos trouxe a palavra, e não somente a palavra viva, Cristo Jesus, mas a palavra escrita,
as Sagradas Escrituras. Muito obrigado.